Que tipo de solo representa o teu coração? Como está o teu coração nesses dias? Talvez as tuas últimas atitudes, talvez as tuas últimas ações tenham revelado como está o teu coração. Mas talvez você não tenha pensado sobre isso. Pensa que o seu coração está tudo bem, que você não precisa de nada, que você não precisa de mais nada. E hoje o Senhor nos leva, através dessa palavra, a nós pensarmos sobre essa terra que é o nosso coração. Minha mãe sempre dizia que o coração do homem é terra que ninguém vê, é a terra onde ninguém vai, porque só o Senhor conhece o coração humano. Eu posso ver o seu rosto, posso ver a sua expressão, mas eu não sei o que você está pensando, o que você está sentindo. Somente o Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma e Ele te vê por dentro. Então o Senhor é aquele que também vai nos fazer refletir sobre aquilo que nós precisamos, sobre aquilo que nós sentimos, se tem estado de acordo com a sua palavra, se tem agradado ao Senhor. E hoje nós vamos explorar os diferentes tipos de solo que existe, diferentes tipos de reações que nós temos no nosso coração quando nós ouvimos a palavra. Assim como uma semente, quando é jogada na terra, e essa terra é que vai determinar como essa semente vai germinar e vai frutificar. Tudo vai depender da terra. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Como nós temos reagido ao receber a semente da palavra de Deus. E para isso, nós vamos meditar na parábola do semeador. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4, eu vou ler do versículo 3 ao 9 e depois do 14 ao 20. Amém? Lembrando que essa parábola também está em Mateus, capítulo 13, também está em Lucas, capítulo 8. É uma parábola que está nos 3 evangelhos, porém nós vamos ficar somente no evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos acompanhar ela aqui, de Marcos mesmo. Amém? Versículo 3 diz assim: Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a partir do verso 14, nós vamos ler o que a Bíblia chama de a explicação da parábola. Quando Jesus ele explica o verdadeiro significado dessa parábola. No 14 vai dizer: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Jesus, ao ensinar as multidões, ele falava através das parábolas. Eram histórias contadas com uma linguagem fácil, para que no cotidiano as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando.
Então Jesus ele começa a falar da terra, porque naqueles dias a produção era agrícola, não tínhamos, né, as indústrias, os computadores que nós temos hoje, senão Jesus, inteligente como iria usar os nossos exemplos de hoje. Ele usava os exemplos da terra, onde o homem trabalhava, onde o homem cultivava, para que eles entendessem realmente aquilo que ele queria dizer. Então Jesus ele começa a falar sobre o solo, sobre a terra, sobre a semente, sobre o cultivo. E na verdade aqueles homens não entenderam muito. Sabe por quê? Porque na realidade o que Jesus queria dizer era sobre a terra do coração. Como eu disse no começo, lá onde ninguém vai, lá onde ninguém conhece. Era disso que Jesus queria falar. Ele estava dando o exemplo da terra para falar do coração humano. E a semente, que é a sua palavra, aquilo que ele semeia em nossos corações. Então, através dessa parábola, nós aprendemos muitas coisas, muitos significados. E o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra nesta semana. E nós vamos meditar nela. E eu queria muito que você prestasse atenção. Porque não é uma aula de agricultura. Não é uma aula de cultivo, não. O que o Senhor está querendo dizer é sobre o meu e sobre o teu coração. Então se atente a essa palavra. Atente o teu coração. Já vai perguntando aí, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Deus. Fala comigo. Se revela a mim. Porque Jesus revelava algo aqui poderoso sobre o coração humano. Então eu te pergunto novamente, qual tipo de solo é o teu coração? E nós vamos ver o primeiro tópico, que é um solo, uma terra, à beira do caminho. E esse solo eu vou chamar de um coração sem propósito. No versículo 3 e 4, diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Aqui fala daqueles que ainda não receberam a palavra de Cristo no seu coração. Ainda não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Ainda não entenderam que Jesus morreu para salvar a sua alma, salvar a sua vida. E muitas vezes vive assim, com um coração sem propósito. Ainda não encontrou o seu propósito. Não encontrou a verdade. Notem que a semente que caiu à beira do caminho não produz fruto. Simboliza a falta de fé, falta de arrependimento, falta de mudança, falta de transformação nas suas vidas. Por quê? Porque a beira do caminho é um lugar onde passam muitas pessoas. É um lugar onde é utilitário, muitos andam, muitos vão, muitos voltam. E as pessoas não estão preocupadas com as sementes caídas no caminho. Elas só vão pisar, elas só vão passar. A intenção delas ali não está na semente, está em passar, está em andar. Elas não estão prestando atenção naquilo que está sendo jogado ali. Então o que vem? Vem as aves e comem. E a palavra diz que a ave que come representa Satanás. Que quando nós estamos ouvindo a palavra, vem Satanás e rouba essa palavra. Por quê? Porque nesse solo, onde se tem um cuidado ainda, onde esse solo, onde as sementes não está protegida, quem está passando por ali está à mercê de ouvir qualquer coisa e de acreditar em qualquer coisa que se ouve. É um lugar frágil, vulnerável, onde qualquer voz, qualquer fala, a pessoa aceita, menos a palavra. Esse coração perdido e sem propósito vai acreditar nas mentiras. Por quê? Porque satisfazem a alma. Satisfaz um coração sem compromisso. Então quando essa palavra chega, ela não encontra lugar. Já chega impregnada, já chega com... A pessoa já está impregnada de falas mentirosas, de conceitos distorcidos, que não vêm de Deus. De frases como, todos os caminhos levam a Deus. De frases como,
Eu não preciso ir na igreja para ter Deus. Eu já tenho Deus no meu coração. Por que eu preciso ir na igreja? Dar dízimo? Dar dízimo para pastor? Não, jamais. Uma mentirinha não faz mal a ninguém. Ah, bebe só um pouquinho. Tá tudo bem. Nada a ver. Ser feliz é o mais importante. Deus não julga ninguém. Tudo que eu faço está tudo bem, está tudo certo. Não preciso de igreja. Não preciso, já tenho Deus. A palavra vai dizer, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, assim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago vai comparar esse homem, essa pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, ao homem que olha no espelho e daqui a pouco a gente vai lá e olhar de novo, não é assim? A gente vai lá e esquece como está o nosso rosto. As mulheres sabem disso, a gente se arruma, volta, aí volta de novo. Porque a gente esquece como a gente estava. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a este homem, diz lá em Tiago. Porque Deus, quando Ele mostra ao homem e revela aquilo, muitas vezes, que está lá dentro do seu coração, é difícil de aceitar. Muitas vezes tem algumas coisas, alguma podridão no coração, que o homem não quer aceitar. Ele não quer dar o braço a torcer, de ver como que ele é, como é sua alma pecaminosa sem Deus. Não reconhece, não tem arrependimento, não tem mudança. Não admite que precisa de Deus. Não tem receptividade no seu coração. Ele rejeita a palavra. E aqui eu quero te falar algo muito importante. Isso não é só para quem está fora da igreja. Muitos estão dentro da igreja, rejeitando a palavra. Vem, senta no banco bonitinho, mas no dia a dia rejeita a palavra. Rejeita a semente que recebeu. Deixa Satanás roubar do coração. Assim como aquelas aves que vêm na beira do caminho. Porque o coração ainda está lá, à beira do caminho. Não encontrou lugar. A palavra não encontra lugar. Fala, ouve, mas a palavra não encontra lugar. Não deixa a palavra encontrar lugar. Você corre o risco de deixar a sua semente nesse lugar vulnerável. Se você não se atentar, se você não prestar atenção, e você vai viver dentro da igreja e ficar à beira do caminho. Ao ouvir a palavra de Deus, não despreze, obedeça, tenha compromisso, tenha responsabilidade de levá-la para um lugar seguro. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se você que ainda não se decidiu a estar na presença de Jesus, a estar com Jesus, se decida, o Senhor te chama. Ele tem um propósito sobre a tua vida. Ele não quer ver você perdido, ver você à beira do caminho. O Senhor te chama, o Senhor te ama. Então, aceite essa palavra dentro do teu coração. Deixa essa semente germinar. Cuide das suas sementes. Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Como estão as suas emoções? A flor da pele? Ninguém pode falar nada. Ninguém pode dizer nada. Não aceita correções. Nós precisamos aceitar as correções. Porque nós precisamos de mudança. Nós precisamos de transformação. Encontre esse caminho. É o caminho da verdade. O caminho em Jesus. Em Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Viva uma vida com propósito. Não fique neste lugar, à beira do caminho. Esse lugar é muito perigoso. E ele pode te empurrar para lugares que vão te trazer muita dor e sofrimento. Porque quando nós pegamos a rota errada, uma rota sem Jesus, uma rota sem a direção de Deus, Ele vai nos trazer dor e sofrimento.
Vocês estão me ouvindo bem? Eu sinto que o microfone está falhando. Então, tudo bem? Deus não quer que você viva sem propósito e sem entendimento, sem sabedoria, porque Ele tem tudo isso para te dar. O Senhor tem tudo nele. Tudo. Nós podemos nos satisfazer em Deus, porque Ele tem tudo isso para nos dar. Ele nos deu um destino, Ele nos deu um propósito. Então viva como tal. Guarde a semente plantada num lugar seguro. Não deixe ela à beira do caminho. Aquilo que o Senhor tem te entregado, cuide. Não deixe que Satanás venha roubar. Não deixe que Satanás venha tirar de você. Tirar do teu coração aquilo que o Senhor já plantou. Já te entregou. O que você tem feito com a semente que o Senhor tem te entregado? Eu não sei qual é, mas você sabe. Você sabe qual é a semente que o Senhor tem colocado no teu coração. E no tópico 2, nós vamos ver o solo rochoso. E eu vou chamar o solo rochoso de um coração superficial. O verso 16 e 17 diz assim: semelhantemente são estes os semeados em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em eles chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o tipo de solo que recebe a palavra, logo germina, porque a pessoa ouve com alegria a palavra. Ela faz planos para a semana. Que palavra! Palavra do David, quem estava aqui semana passada, que nós louvamos. Quem louvou a Deus na hora da dificuldade? Na hora que veio a luta? Na hora que vieram os problemas? Quem louvou, mesmo diante da adversidade? Praticou a palavra de domingo. Porque foi isso que nós aprendemos. Mas muitas vezes a gente sai daqui do culto, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer meu devocional, vou ter uma vida de oração. Mas a segunda-feira vem e com ela vem as provações, vem as lutas, vem a dificuldade, assim como o sol sobre a planta. Mas aquela planta logo ela murcha. Sabe por quê? Porque ela está sobre um terreno pedregoso, cheio de pedras. Então a planta ela não tem raiz em si mesma. Quando vem o sol, quando vem a dificuldade, a planta murcha e ela morre. Aí o que acontece com os seus projetos, com aquilo que você idealizou, aquilo que você colocou diante de Deus? Morre. Morre tudo que você planejou. Porque nesse terreno não tem raiz, não tem fundamento. Você não tem forças para continuar e para seguir aqueles propósitos, aqueles planos que Deus colocou no teu coração aqui, no culto, na hora da palavra. Ou quando você estava lá na sua casa orando, lendo a Bíblia. Porque as pedras impedem o aprofundamento da raiz. É por isso que é um solo rochoso. Ele é superficial. E quem fica no superficial não consegue se aprofundar em Deus. Falta raízes. Raízes da palavra de Deus. Oração. Intimidade com Deus. Que vai te sustentar no dia mau. Se a Thalita estivesse aqui, ela ia falar: raízes. Escola Raízes. Venha na Escola Raízes. Né? Tá, a Thalita tá por aí, né? Falta raízes. Por quê? É a base. É o fundamento. Nós precisamos dessa base, desse fundamento. E é isso que vai nos firmar durante a semana. Nos dias em que vierem o sol, que vierem as dificuldades, que vierem as lutas. Porque todos nós vamos passar. Ninguém está isento de ter um problema, uma dificuldade. E muitas vezes nós temos muitos deles ao mesmo tempo. Nós precisamos estar com as raízes firmadas. E eu vou te falar algo. A perseverança é a chave para criarmos essas raízes fortes que nos sustentam diante da adversidade. Em Hebreus 10:36 diz assim: em verdade vos digo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. É a palavra que está dizendo. Nós necessitamos de perseverança. Se a palavra está dizendo que nós necessitamos de perseverança, quem somos nós para achar que nós não precisamos, que nós não dependemos
desse fundamento, dessa raiz, nós precisamos perseverar. A perseverança é uma chave. Pega essa chave para a tua vida. Todas as vezes que você tentar desistir, todas as vezes que você se sentir que você está morrendo, que você está murchando, persevere. Persevere. Muitas vezes falta constância na nossa vida. Falta oração. Falta a busca da palavra. Falta nós ficarmos mais tempo na presença de Deus. Que nós não sejamos esse solo onde a semente não consiga se aprofundar, não consiga criar raízes por falta da palavra de Deus e da oração. Seja firme, mantenha seus propósitos em Deus, mantenha a constância em tudo aquilo que você fizer. Ele quer que nossas raízes cresçam, a ponto de nos sustentar no dia mau. Sabe por quê, queridos? Quando vierem as dificuldades, que porventura assolar o teu casamento, são essas raízes, esse fundamento que vai te sustentar no dia mau. O Senhor vai ser o teu sustento. Naquele dia no trabalho onde não der nada certo, o Senhor é que vai te sustentar. Naquele dia onde você passar uma luta, uma dificuldade, é o Senhor que vai te sustentar. No dia que os planos que você fez, dos planos que você pensou, idealizou para você, e eles não se cumpriram. Não porque Deus não cumpriu, porque Ele cumpre os planos dEle, mas porque nós muitas vezes idealizamos e imaginamos coisas que não é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós nos sentimos frustrados, porque aquilo não aconteceu da maneira que nós planejamos. Nesse dia, o teu fundamento, a tua fé, as tuas raízes vão te sustentar. O Senhor, Ele vai te sustentar no dia mau. Ele será o teu sustento. Não seja um solo rochoso que dificulta aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não fique com seu coração na superfície. Desça mais profundo em Deus, mais profundo em oração, mais profundo na palavra. Queira mais, queira saber mais, queira conhecer mais de Deus. Não se contente com o raso, não fique na superfície. Se aprofunde, mergulhe em Deus. Tem pessoas que estão neste lugar e estão dizendo: mas pastora, se não fosse o Senhor, eu já teria desistido de tudo. Sim, o que tem me sustentado é Deus. Aleluia por isso. O Senhor, Ele vai continuar te sustentando. Confie, não desista. Não desista. Não desista, não deixe a sua planta murchar. Não deixe o seu coração morrer. Firme suas raízes nas promessas do Senhor. Ele vai te sustentar. O Senhor diz para você nessa noite: filho, filha, sustente as suas raízes em mim. Faça crescer as suas raízes em mim. Não desista. Eu não vou deixar que você morra, que você desfaleça. Eu vou ao teu socorro, eu vou ao teu encontro, se você confiar em mim. No final do ano passado, final do ano, em dezembro, eu fui pregar numa conferência de mulheres em Itapira. E tinha uma pastora lá pregando. E aquela pastora muito divertida, muito animada, pregando para as mulheres, dando muitos testemunhos. E ela o que me encantou foi a alegria dela, muito ativa. E ela contou o testemunho das mulheres. Ela era muito engraçada. Ela fazia muitos gestos engraçados, imitando algumas coisas. E a gente ria. E ao mesmo tempo ela tinha uma palavra muito forte, muito contundente. E eu falei: meu Deus, eu fiquei admirada com aquela pastora. Eu falei: que lindo, Senhor, como ela prega para as mulheres com tanta leveza. E no final daquela pregação, aquela pastora disse: ultimamente eu não tenho conseguido ajudar muito o meu marido na obra, porque eu me divido entre aqui Itapira e São Paulo. Eu fico com a minha filha. A filha dela, queridos, foi acometida por um câncer que se chama linfoma de Hodgkin. E esse linfoma de Hodgkin, ele é como a leucemia, que pega o sangue do corpo inteiro. Só que a leucemia, ela é pela medula. E o linfoma de Hodgkin, ele é
pelo linfoma, pelo sistema de circulação da pessoa. E aquela menina dela muito nova, também tinha acabado de casar, ainda não teve filhos. E aquela pastora disse: eu me divido entre a igreja em ajudar o meu marido e ajudar a minha filha. E ela dizia assim: filha, todos os dias nós vamos orar, nós vamos perseverar. Nós não vamos acreditar no diagnóstico. Nós vamos acreditar num Deus que cura, num Deus que vive e num Deus que faz todas as coisas. Todos os dias ela pegava aquele exame e vinham os resultados. E ela orava e ela repreendia todo aquele mal em nome de Jesus. E ela consagrava ao Senhor todo o tratamento da filha dela, toda a química que ela ia tomar. E ela disse: filha, você está com enfermidade, você está passando por uma luta, mas você está na rota do milagre. Você está na rota do milagre. O Senhor vai te alcançar para fazer um milagre. Para que o Senhor faça um milagre na tua vida, é preciso que você esteja na rota do milagre. Muitas vezes você não sabe porque você está passando por algo. Você não sabe porque você está tendo dificuldade, luta ou enfermidade. Mas é porque você está na rota do milagre. O Senhor quer fazer algo diferente sobre a tua vida. E por isso Ele permite algumas coisas, mas Ele vai vir com socorro bem presente na hora da angústia. E quando aquela pastora terminou de pregar, eu falei: Deus, o que é isso? Essa mulher maravilhosa aqui pregando, ela poderia estar se lamentando, ela poderia estar chorando, mas ela está lutando em oração, perseverando na oração pela vida da filha dela. Eu falei: ai meu Deus, como eu agiria, Senhor, se fosse comigo? Mal sabia eu, queridos, 3 meses, alguns meses depois, não me lembro quantos, nós recebemos a notícia do câncer da nossa filha. E Deus me levou naquele lugar para Ele me mostrar que eu podia ficar de pé, que eu podia perseverar, que eu podia fazer a sua obra, que eu também podia pregar, que eu também podia falar no nome dEle, que eu também podia ajudar mulheres, aleluia, e que eu também podia me dividir, como fez na vida dela. O Senhor me sustentou, o Senhor me sustenta, e o Senhor sustentou ela, e o Senhor me levou lá, gente. Olha o cuidado de Deus, só para me mostrar aquela mulher. E eu falar: meu Deus, é possível, é possível. Eu não vou esmorecer, eu não vou morrer no caminho. O Senhor vai me levantar. Queridos, Deus me conectou com ela. Eu falo com ela toda semana. Ela me dá testemunho da filha dela. A filha dela foi curada para a honra e glória do Senhor. Amém? Até aquele dia. Aleluia. Até aquele dia. A filha dela estava no tratamento ainda. Ela cria pela fé. Mas ela não sabia que a filha dela ia ser curada. Não pela medicina, ela sabia pela fé que a filha dela ia ser curada. E ela estava lá fazendo a obra, pregando. O Senhor me levou lá. E hoje, queridos, eu converso com ela. Ela fala: minha filha foi curada. Ela está usando só um catéter. Ela fala: pastora, declara. Declara. Ore com fé. Consagre os remédios. E todo dia eu consagro. Todo dia que a minha filha vai fazer uma químio, eu falo: Deus, que a químio atinja só onde tem que atingir, mas preserve os órgãos da minha filha. Preserve o útero dela, para que um dia ela possa frutificar, para que ela possa ser mãe. Porque pela medicina, quem faz esse tipo de tratamento não tem mais filhos. Mas eu creio na promessa. O Senhor fez uma promessa a nós, que nos daria um neto, e que ele seria um grande homem de Deus. Nós temos e nós cremos nessa promessa. Aleluia. Eu sigo agora ela, a filha dela no Instagram. Tá linda, o cabelo voltou a crescer. Eu mando foto para minha, porque ela tá adiantada no processo. Eu tô no meio, ou no começo, não sei. E ela me ajuda. Naquilo que eu ainda não entendo, naquilo que eu não consigo passar, ela me ajuda. Fora as orações e o cuidado de todos que tem por mim, eu agradeço a igreja pelas orações e pelo cuidado. Nesse próximo mês, se vocês não vão me ver aqui, eu vou estar lá no Paraná com a minha filha, amém? Vou estar cuidando dela, vou estar ajudando ela nesse processo, e o Senhor vai me sustentar lá também.
Amém? E eu queria ver com vocês também agora o tópico 3, que é um solo espinhoso. O solo espinhoso eu vou chamar de um coração distraído. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O solo espinhoso, ele sufoca uma vida de entrega a Deus. As ambições da vida, que muitas vezes são legítimas, concorrem com a palavra de Deus. A pessoa acaba se envolvendo demais com o trabalho, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para os irmãos, não tem mais tempo para estar em comunhão, porque ela só pensa no trabalho, no trabalho, no trabalho. Trabalhar é muito bom, queridos. Ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, o seu salário, para você poder sustentar a sua família, contribuir, é muito bom. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar na tua vida. Você precisa levar em consideração algumas coisas, alguns pontos importantes. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja. Eu gosto muito no GF, o Sandro sempre ministra sobre isso. Porque ele fala, gente, se fosse ver, eu tinha que estar fazendo a minha corrida agora. Não era para eu estar aqui. Mas ele escolhe estar ali toda semana. E eu admiro demais. Porque é um posicionamento que você toma. Depois que você se posiciona, você decide. Satanás não rouba mais do teu coração essa fé, essa confiança. E você vai fazer o quê? Ser honrado por Deus. Deus honra, não vai deixar faltar nada. Muita gente fica muito presa no fascínio deste mundo, naquilo que o dinheiro pode oferecer. Não tem simplicidade, não tem satisfação. Então nada tá bom, não se contenta com nada, sempre precisa de mais, de mais e de mais. E é legítimo algumas coisas, mas se toma o lugar de Deus, se toma o teu coração, e o teu coração não é mais, não dá mais prioridade para Deus, para as coisas de Deus e para a sua família, que foi Ele que te deu, isso se torna pecado. Isso não pode tomar o lugar da tua vida e do teu coração. Tudo isso, queridos, vão sufocar a presença de Deus sobre a tua vida. Isso concorre com a palavra. Final do ano, estou igual a Jesus, tá? Eu não falei que ele pregava com parábola, com história. Vou contar mais um. Em 2023, eu e meu marido começamos a pensar como que nós íamos fazer para ajudarmos a nossa filha Raquel a se casar. Porque ela ia casar e pela fé, como é a vida do crente, não tinha dinheiro, gente. E queria casar e tal. E aí tem o vestido, aí tem a arrumação, aí tem as coisas. E todo mundo sabe, que já casou o filho aqui, né? Sabe que não é fácil. E nós decidimos não fazer festa, porque não tínhamos mesmo condição. Mas tinham outras coisas e tantas coisas. Eu falei, amor, faz o seguinte. Eu vou trabalhar um pouco mais para assumir algumas coisas da Raquel. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu e ele um combinado. Eu trabalhava só meio período. Num meio período eu cuidava das minhas filhas, cuidava da casa, né? Tinha tempo para as coisas de Deus. E o outro período eu ia trabalhar, porque eu sou professora. E aí eu tinha essa facilidade de escolher um período. Eu não trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 5 horas por dia. Falei, amor, eu vou pegar mais um período. Ele falou, amor, eu não sei se vai ser bom. Você nunca trabalhou o dia inteiro. Porque aí quem pega 2 períodos, mal tem hora de almoço, sai de casa cedinho, está lá na escola 7 horas, para almoçar, volta a trabalhar de novo, só sai 6 horas. E aí eu tinha casa, eu tinha igreja, eu tinha um monte de coisa. E falei, não amor, vou trabalhar, pegar mais um período, olha que benção. Aí Deus proverá. Ele falou, amor, não sei não. Ele deixou, mas assim, sabe? Falou, amor, acho que isso não vai dar muito certo não. Não, amor, eu dou conta. Eu falei com a minha mãe, eu estava lá no Paraná, liguei para ela, mãe, vou pegar mais meio período. Filha, me conhece. Quem anda com você te conhece, né? Sabe que você está tomando a decisão
certo ou não, né? Aí a pessoa já fala, ai, pensa bem, não sei não. Porque me conhecia. Sabia que o ritmo era puxado. E eu gostava do meu tempo, gostava de ficar na minha casa, cuidar das minhas filhas. Eu falei, não, mas é uma causa, né? Uma boa causa. E peguei, tá. Fui trabalhar, queridos, esse meio período. E aí, eu assumi uma prestação bem alta de uma igreja que ela queria casar. Igreja linda, maravilhosa, tipo uma capela assim de pedra. Coisa mais, não, vou realizar o sonho da minha filha. Aí, queridos, eu paguei a primeira prestação dessa capela. Quando chegou no meio do ano, antes de entrar as férias, a diretora suspendeu o meu contrato. E eu fiquei desempregada. Meio período, tá? Eu trabalhava no outro meio período, que já tinha as contas, né? Já tinha a faculdade da Bia, outras coisas para pagar. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? Eu assumi essa prestação, como que eu vou pagar? Liguei para o meu marido, que a gente quer fazer as coisas, sabe, querido? Tomar no peito aqui, ó. Mas na hora que o calo aperta, nós vamos lá, amor, marido, me ajuda. Aí eu, amor, fui dispensada, e agora? Como que eu vou fazer? Eu assumi aquela prestação. Aí ele, com todo amor, toda calma do mundo, diz que é bom ter homem de Deus, gente. Ele falou, amor, Deus proverá, fica tranquila. Ele tem uma frase que ele sempre diz, Deus sabia desse dia. Eu falei, amor, amém, eu sei. Mas aí eu chorei um dia, 2 dias, uns 3 dias, chorei. Falei, e agora? Como que eu vou pagar isso? Liguei para a diretora, arruma outra coisa para mim. Qualquer coisa que tiver aí, eu tô pegando, não sei o quê. Sabe quando você está aquele desespero? Aí ela falou, não, eu vou arrumar. E passou um dia, passou 2, passou 3, nada. Eu falei, meu Deus. Aí, meu marido estava numa conferência. Aqui em São Paulo, né, amor? E aí chegou, ele estava falando comigo no telefone, eu choramingando lá para ele. Chegou um irmão para ele e falou, pastor, quanto falta para pagar a igreja da sua filha? O meu marido falou, falta tudo, porque eu só paguei uma prestação. Pastor, fique tranquilo, Deus mandou eu pagar. Eu vou pagar tudo, pastor, fica tranquilo, fique em paz. Aí ele me ligou na hora e falou assim, amor, nós ganhamos a igreja. Eu falei, como assim ganhou a igreja? O irmão falou que Deus mandou ele pagar. Eu falei, oh Deus, obrigado, Senhor, me salvou. Aleluia, glória a Deus. O Senhor veio com provisão. E aí, é isso do testemunho que nós ouvimos hoje. O Senhor, quando nós confiamos, quando você é fiel, nós sabemos também da nossa fidelidade, aquilo que nós temos plantado em Deus. E o Senhor, Ele não nos deixa prostrados, Ele não nos deixa envergonhados. E nós podemos quitar não só a capela, tantas outras coisas que o Senhor fez. E o casamento dela foi um milagre. Foi uma bênção, foi um casamento lindo, maravilhoso. Amém? Mas vocês sabem também o que sufoca a palavra de Deus, o que concorre com a palavra? Também a ambição pelo ego. Aqueles que ambicionam glória para si, que quer ser o centro, só pensa em si próprio, não põe em Deus em primeiro lugar, não considera os outros, não considera as aflições do outro. Não ambicione, querido, lugares onde Deus não tem propósito para você. Não ambicione coisas onde Deus não tem propósito para você. No fundo, eu sabia que não ia dar muito certo aquilo que eu estava fazendo, mas o meu desejo era tanto de poder fazer algo pela minha filha. Então, muitas vezes a gente vai fazer algo que é legítimo fazermos, mas ore. Se não for da vontade de Deus, não faça. Se for trazer problema para a tua casa, para a tua família, não faça. Muitas vezes o tempo que você gasta lá viajando, você está perdendo a sua família, a sua casa. Meu marido já deixou empregos, queridos, que ele estava ganhando muito bem, apenas porque nós estávamos longe um do outro. Foi melhor ele ter ficado desempregado do que nós ficarmos separados. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? A pessoa que ela fica presa, dividida com os cuidados dessa vida, ela tem medo de perder as coisas. Ela é agarrada nas riquezas. É um coração dividido pelas ambições. Tire esses espinhos do seu caminho. Tire as preocupações com os prazeres, com o comodismo. Cuidado com aquilo que a carne deseja. Os prazeres vão sufocar o Espírito de Deus sobre a tua vida.
Não fique ocupado demais com as distrações. Não tenha um coração distraído, apegado ao fascínio do mundo, daquilo que o dinheiro pode oferecer. Tenha uma vida que priorize a Deus. Ande na presença de Deus, não se distraia. Cuidado com as distrações. Cuidado. Priorize a presença de Deus. Amém? E o quarto tópico, ele vai falar sobre o solo fértil. E eu vou chamar o solo fértil de um coração que agrada a Deus. Está lá em Marcos capítulo 4, verso 8. Finalmente, outras caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita. A 30, a 60 e a 100 por um. Essa terra, essa boa terra, ela foi trabalhada. Essa boa terra, ela foi arada. Essa boa terra, ela foi limpa. Foi tirado dela tudo aquilo que impedia o crescimento da semente. Essa terra, ela tem os nutrientes necessários para que a palavra, ao chegar nessa terra, ela possa crescer, ela possa frutificar. Para que seja uma terra nutrida, você precisa trabalhar por ela. Para que o teu coração seja essa terra, você precisa trabalhar. Ela foi limpa das aves que roubavam a semente. Foi limpa dos pedregulhos que impediam a raiz. Foi limpa dos espinhos que sufocavam a planta e se tornou terra boa, pronta para receber a semente. É aquele que ouve e recebe a palavra. Só que a palavra, quando ela chega e ela germina, ela tem raiz, ela tem profundidade. Porque no seu dia a dia você sustenta a sua raiz com oração, com palavra, com renúncia, com lágrima, com escolhas, onde muitas vezes não vão satisfazer a tua carne, não vão satisfazer o teu desejo, mas vão gerar em você raízes profundas em Deus. Vai gerar em você uma fé que não vai se abalar por qualquer coisa. Você pode até chorar, você pode clamar na presença de Deus, mas você não vai desfalecer, você não vai desistir, você será resistente, porque essa palavra está em boa terra. A semente que caiu no solo fértil nasceu, cresceu, floresceu e frutificou. Devemos ter um coração receptivo à palavra. Desse solo não há concorrentes, não há concorrentes. Esse solo, ele é livre em Deus. Esse coração é livre em Deus para receber e frutificar em tudo aquilo que Deus está plantando em sua vida. Você foi chamado para ser campo fértil e não estéril. Amém? Eu vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Você foi chamado para ser campo fértil, não campo estéril. Você não será mais estéril. Tudo que o Senhor plantar sobre o teu coração, sobre a tua vida, você vai prosperar. A 30, a 60 e a 100 por um. Você terá uma vida próspera. Uma vida que anda na presença de Deus. Uma vida que multiplica. Onde quer que vá, multiplica na sua vida. Multiplica na vida do seu próximo. Você não é aquela pessoa onde tudo em você morre, acaba. Não, porque você vai ser perseverante. Você vai ser essa terra boa. O que tem concorrido com a palavra de Deus no teu coração? O que você tem deixado te roubar pelo caminho? Quais as distrações têm sufocado o teu coração? Quais as distrações têm sufocado a semente que Deus tem colocado aí, ó, no teu coração, na tua vida? Note que a semente, que ela vem de Deus, ela é perfeita, ela não tem defeitos. Em todos os tipos de solo, a semente era a mesma. O que mudou foi o tipo de solo. Se a palavra não tem germinado na tua vida, no teu coração, a culpa não é da palavra. A culpa é sua. É falta de cuidado teu. É falta de limpeza tua. É falta de arado. Cuide da tua terra. Peça ao Senhor. Senhor, se você não tem sabedoria, peça a Deus. A palavra fala que a todos Ele dá liberalmente. Peça a Deus sabedoria. Senhor, como eu posso cuidar da minha terra? Como eu posso cuidar do meu coração? Como eu cuido da minha mente? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te ajudar a ter disciplina na oração e na palavra. O Senhor vai te ajudar na hora que você está olhando aquele vídeo, aquela coisa que te tira da presença de Deus, que sufoca a palavra, aquele pedregulho que fica no teu caminho e te faz pecar.
O Espírito Santo vai falar: não assiste isso não, filho. Não assiste isso não, filha. Isso não é para você. Você é princesa. Você é filha. Você não precisa assistir isso. Você não precisa ouvir isso. Você não precisa ouvir coisas que desagradam o coração de Deus. Você não precisa se contaminar com as coisas deste mundo. Você é meu, filho. Você é separado para mim. O Espírito Santo vai te dar sabedoria em como você vai cuidar da terra do seu coração. E quando você vai tratar, em como você vai fazer com que ela seja cheia de nutrientes para receber a palavra de Deus. Como você tem preparado o teu solo. Nós somos lavoura de Deus. Todos os dias, escute isso, todos os dias Ele nos entrega uma semente, para que nós possamos fazer essa semente frutificar. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance de fazer diferente. Ele nos dá uma nova oportunidade todos os dias. Todos os dias quando você acorda, Ele te dá a chance de decidir por Ele, de decidir fazer coisas que vão te levar mais próximo dEle, que vai fazer o teu coração ser essa boa terra e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor, Ele quer de você frutos, frutos de um caráter aprovado, de uma vida de obediência, de fidelidade, um coração fértil. Quem tem um coração fértil, cheio de nutrientes e recebe a palavra de Deus, tem um coração de servo. Ama a presença de Deus. Ama a palavra de Deus. No solo fértil, os planos de Deus não são abortados. No solo fértil, os planos de Deus, eles vingam. No solo fértil, os planos de Deus, eles são cumpridos. Os propósitos de Deus, eles são cumpridos. Os dons e talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos são sementes plantadas. O que você tem feito com elas? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem ajudado outras pessoas com aquilo que Deus tem te dado? Como que você tem feito a obra do Senhor com aquilo que Ele tem feito sobre a tua vida? Com o teu salário? Com o trabalho das tuas mãos? Como você tem sido usado na casa de Deus? Como você tem sido usado na vida da sua família? A terra precisa estar em boas condições para que ela possa germinar. Não terceirize aquilo que só você pode fazer. E eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus e eu peço ao Senhor que a semente que Ele plantou nessa noite possa frutificar na tua vida, amém? A semente que Ele plantou na minha vida, eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, me faça frutificar. Aonde eu tenho que frutificar? Aonde eu tenho que multiplicar? Eu não quero ser terra seca. Eu não quero ser terra improdutiva. Seja uma terra produtiva, tenha um coração produtivo. Nós vamos louvar, mas eu quero te dizer algo. A preparação é diária. Não pense que você já fez tudo o que você precisava fazer e você não precisa fazer mais nada. A preparação do solo é diária, o cuidado é diário, porque o Senhor também tem derramado sementes diárias na nossa vida. Todos os dias que você acorda, o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre a tua casa, sobre a sua família. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Ah, Senhor, obrigada, meu Deus, porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente, ó Pai. Ah, Senhor, nos ajude, ó Deus, a limpar essa terra do nosso coração e preparar para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Cante, louve ao Senhor. Ah, o Senhor está olhando para o teu coração nesta hora. Entrega a Ele o teu coração. Entrega a Ele o teu solo.